Este podcast é da responsabilidade da Fundação GDA. O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar à ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Bem-vindos aqui ao nosso espaço de conversas. Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo a Ana Vitorino, que é a cofundadora do coletivo artístico Visões Úteis, que nos vai falar de um projeto mais ou menos recente que se chama Reclaim the Future. É um projeto Europa Criativa, mas nada como ouvir a Ana falar do projeto. Bem-vinda, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá, obrigada a nós, Visões Úteis, por nos terem convidado mais uma vez para falar um bocadinho da nossa experiência dos projetos europeus. Então, este projeto Reclaim the Future decorreu entre os anos de 2016 e 2018, isto com os 2 anos do Covid pelo meio, parece que foi ontem, não é? Uhum. É de facto o nosso projeto, a nossa aventura europeia mais recente, apesar de já ter sido aqui há alguns aninhos, e foi um projeto que juntou 5 países. Portanto, nós fomos o parceiro português e juntámos a um parceiro sueco, outro da Letónia, outro da França e outro da Escócia, mas uma zona especial da Escócia, mesmo nas ilhas, nas Hébridas exteriores, portanto a Escócia mais remota que se pode imaginar. E foi um projeto que o parceiro líder era o parceiro sueco. Fomos convidados por eles, mas isto também já um bocadinho como resultado de experiências prévias que tínhamos tido, de outros encontros e de outros projetos que estavam para trás. E foi um projeto que demorou um bocadinho, até começou antes, já em 2014, 2015, já nasce em cima de uma tentativa de um projeto falhado que depois foi reformulado. Isto é muito normal, Sim, muitíssimo nos normal. projetos europeus, por algumas candidaturas, receber o feedback e perceber como é que temos que reformular um pouco a proposta para ir também ao encontro daquilo que está a ser pedido no próprio programa. E que andou à volta do tema dos carnavais, isto um bocadinho como leitmotiv, para organizar um conjunto de atividades em que os parceiros faziam cada um deles um evento no seu próprio país, que seria de alguma forma o evento final, o grande evento, o grande objetivo seria uma espécie de uma parada, de uma demonstração pública. Portanto, a ideia do carnaval como aquele dia, o dia da parada, em que se pode dizer qualquer coisa, se pode falar contra o poder, se pode fazer as queixas todas, não é? Nós vemos isso também no carnaval tradicional. Exato. Foi muito interessante porque na Suécia não há carnaval, portanto eles não fazem esse tipo de exploração e portanto para eles era interessantíssimo como é que é possível haver este tipo de evento cultural. Liberdade. Exatamente, e aliás no centro eles tinham a ideia do bufão. O bufão é o ser mais desprezado, não é? É o palhaço da corte, que é um ser completamente desprezado, portanto é o que reúne as críticas de toda a gente e é um bocadinho dar a voz aos bufões. E eles passaram isto para a ideia das periferias dos países europeus. Ou seja, as pessoas que estão nas margens, as pessoas que não são incluídas, nomeadamente não são incluídas na cultura, não é? Estão muitas vezes afastadas do acesso aos bens culturais. Como é que nós podíamos juntar nestes 5 países o que é que seria uma ideia de comunidades periféricas, comunidades um pouco esquecidas, e como é que nós podíamos cruzá-las todas, ou seja, envolver as próprias comunidades, fazer atividades de envolvimento das próprias comunidades, para com elas construir essas paradas. E depois havia, obviamente, esta ideia da circulação entre os países e a colaboração não foi só uma colaboração no sentido de produtivo, digamos assim, foi também uma colaboração artística, porque cada país, cada grupo, não é? Cada entidade participava na parada dos outros. E também havia uma atividade paralela muito interessante que era o revisitar de criações artísticas do parceiro. Ou seja, nós fizemos uma adaptação de uma peça, no nosso caso, do parceiro sueco, e o parceiro sueco fez uma adaptação de uma peça nossa, que também foi outro desafio muito, muito interessante. Abriu aqui portas para coisas muito interessantes. E depois todo o projeto terminou em 2018, em setembro, com uma parada final em Bruxelas. Portanto, a ideia era pegar nas periferias, portanto, levámos membros das comunidades dos 5 países e os 5 parceiros, e todos juntos tinham que organizar algum tipo de parada
que depois foi-se a Bruxelas, porque a ideia era mostrar os bufões de vários pontos periféricos da Europa no No coração coração da Europa. da Europa, exatamente. Que também foi muito interessante e também um grande desafio, como se pode imaginar. Isto era assim um bocadinho em síntese O projeto. o projeto, sim. Depois abria também abria para um documentário vídeo que está ainda disponível online, também foi um projeto interessante, para um projeto de investigação. Portanto, isto foi acompanhado por investigadores de todos os países. Que depois escreveram trabalhos, portanto deu bastante. Os resultados finais foram muito diversificados e muito interessantes. Ok. Olha, fala-me um bocadinho do processo de elaboração da candidatura. O nosso objetivo aqui na GDA, como temos vindo a fazer nos últimos 4 anos de trabalho, é muito passar à ação, não é? Portanto, ajudar as pessoas a pôr os seus Perceber projetos como em se marcha. faz. Fala-me um bocadinho da elaboração da candidatura, como é que chegaram as parcerias, como é que se entenderam com os parceiros, como é que foi este processo? Bom, do ponto de vista mais técnico, burocrático, isso ficou mais do lado da nossa produção. Nós fomos convidados pelo parceiro sueco, que já tínhamos conhecido antes, num projeto anterior, de que também tínhamos sido parceiros. Portanto, e foram eles um pouco que organizaram as parcerias, ou seja, convidaram-nos a nós, convidaram outra estrutura, a estrutura francesa, nós também já conhecíamos, isto também de encontros internacionais, porque muitas vezes é assim que as coisas se processam. Nós, por exemplo, pertencemos ao IETM, que é uma rede que tem mais de 500 membros entre instituições e artistas individuais, e muitas vezes é nesses encontros, eles fazem encontros, dois pelo menos encontros anuais, alguns na Europa, e muitas vezes é nesses encontros que nós acabamos por fazer contactos. Isso é muito importante, eu É acho, muito importante. previamente, e deixo já aqui também aqui É fundamental. uma sugestão, que é aproveitar ao máximo as oportunidades de ir lá fora, às vezes conferências, encontros, coisas assim, porque é às vezes até nas conversas de corredor, que surgem não são essas ligações, não é só o contacto, mas de repente perceber que há ali um potencial parceiro para a frente. E as coisas demoram muito tempo. Demoram de facto muito tempo. Nós conhecemos estes parceiros anos antes, não é? E vamos falando, vamos falando. Este projeto, como eu disse, começou com uma primeira formulação que depois na avaliação não teve os pontos suficientes para avançar e foi reformulada. Nós tivemos a sorte de o parceiro sueco ter também com eles uma produtora francesa que estava muito habituada a fazer projetos, que é uma coisa que ajuda imenso, não é? A pessoa Claro. que já domina a linguagem, já domina um pouco, porque eu acho que é a coisa que pode assustar mais quem está a começar, e agora já passando um pouco para ideias para quem está a começar, que pode desmotivar é esse confronto, esse primeiro embate com a linguagem mais técnica, com a parte burocrática. E quando uma pessoa olha para os formulários, para os documentos, assusta-se um pouco. Mas não é de facto tão complexo quanto isso. É uma linguagem e quanto mais uma pessoa for entrando e for tendo esta experiência, primeiro como parcerias, não é? Com outros a liderar, mais depressa nos tornamos familiares com aquilo e percebemos que de facto aquilo desmonta-se e é preciso relativamente. E monta-se, exatamente. Eu penso que do ponto de vista da instrução da candidatura não foi relativamente simples, também estávamos a falar de entidades que responderam muito rapidamente, e, portanto ajuda sempre, não é? O parceiro líder quando as pessoas Claro. reagem muito rapidamente. Aqui agora mais do lado dos desafios ou potenciais problemas, não houve muito tempo, se calhar, ou não houve. Isso era uma coisa que nós faríamos, se calhar, de forma diferente, se pudéssemos andar para trás, e conselhos para quem vai andar para a frente com outros projetos. Talvez esclarecer um pouco melhor o que é que se entende por cada atividade no momento em que ela é proposta, porque eu acho que isto é um dos grandes desafios, mas também interesses deste tipo de projetos e deste tipo de parcerias, que é o da comunicação, logo em primeiro, entre os próprios parceiros. Porque as palavras significam coisas diferentes, em contextos diferentes, e muitas vezes o que uma pessoa está a dizer, que é a atividade que tem em mente, depois na prática percebemos o entendimento dos 5 parceiros era completamente diferente. foi esse. Que é óbvio, porque nós vimos todos de contextos culturais e sociais e até políticos e financeiros, sobretudo, Exato. que têm um grande impacto. Muito diferente. Então, às vezes, as pessoas comprometem-se com coisas, mas só depois do programa do projeto ser aprovado, só depois do financiamento vir e, ok, então agora vamos nos sentar e ver como é que na prática fazemos isso. De repente começam a surgir vários mal-entendidos. Quando vocês diziam workshop, vocês queriam dizer não sei o quê. Então esta atividade. Pronto, foi muito interessante descobrir isso. Mas nós estávamos todos preparados, mesmo aquilo que não percebemos, não complicámos, basicamente. É um bocadinho isso.
tínhamos a margem de manobra e a flexibilidade para perceber, eu não estou a perceber muito bem o que é que eles estão aqui a propor, mas isto é um pormenor. Isto nós vamos conseguir depois ter latitude e flexibilidade para fazer desta maneira ou daquela. Portanto, não é por aí que vamos complicar a candidatura. Vamos avançar, não há aqui nada que nos prenda ou que nos Sim. ponha em problemas. Depois, mais à frente, vamos perceber um pouco melhor. Não sei se será assim para todas as entidades, não é? O Visões Úteis é uma entidade que já está quase a fazer 30 anos de atividade, tem um apoio do Ministério da Cultura, um apoio sustentado, portanto tinha alguma pequena equipa, já para uma entidade um pouco mais frágil, eu acho que é importante na altura da candidatura esclarecer bem as coisas e falar bem e não ter medo de dizer nós se calhar não podemos fazer isto desta maneira, não é? É melhor do que entrar com um mal-entendido que depois mais à frente pode explodir, não é? Pois. E estarmos a comprometer com coisas que na verdade depois não há capacidade para realizar. Exato. Mas eu acho que as candidaturas são de facto mais assustadoras do que parecem depois quando se começa a fazer, sinceramente. É uma ótima mensagem para passar aqui à nossa Penso que sim. audiência. Olha, em termos de impacto, e agora não falo só impacto do projeto, falo impacto de todo o processo na vossa instituição. Como é que foi? Abriu portas para outras ideias, capacitou-vos, colocou-vos num patamar mais internacional? Como é que foi essa experiência em termos institucionais? Sim, nós sem dúvida temos vindo a internacionalizar cada vez mais nos últimos anos. E eu penso que estes projetos, não só este, mas nós já tínhamos uma experiência anterior, 2005, 2006, foi a primeira vez que nos atirámos para esta aventura do projeto europeu, com um projeto ainda no programa, no Cultura 2000. Era só 3 parceiros e era um projeto mais de formação, de levar alunos à Itália para participarem num festival. Portanto, começámos de uma forma bem simples, com um parceiro líder que também estava um pouco habituado a fazê-lo. Depois demos um passinho e fomos para um projeto já no programa Grundtvig, um projeto de formação, e aí já éramos 5 parceiros internacionais, mas era formação entre artistas, entre equipas artísticas. Portanto, já expandimos um pouco mais, e isso, entre esse projeto e este, o Reclaim the Future, nós próprios já nos abalançámos a fazer uma candidatura para um projeto em que nós seríamos líderes. Depois apanhámos ali uma transição entre programas, entre o Grundtvig e o Erasmus+, ainda antes da Europa Criativa, que complicou aqui um bocadinho a questão. E acabámos de fazer 2 candidaturas falhadas, com as quais aprendemos imenso. Imagino, pois. Imenso. Isso também é importante, e não ter medo de receber o primeiro não, eu acho que é ir à segunda, ir à terceira, perceber o que é que se quer, e reformular o que for preciso, porque acaba por se perceber como é que se pode pegar naquele projeto e dar-lhe aqui um pouco a volta. Este projeto, o Reclaim, acabou por solidificar um pouco o que já tínhamos aprendido antes. Também por contraste, eu acho que isso parece quase um clichê, mas é verdade. Eu acho que a grande mais-valia destes projetos é não só o que aprendemos dos outros, com as práticas e os contextos dos outros, mas também como, por contraste com eles, percebermos muita coisa sobre nós próprios. Isso é É muito fundamental. giro o que estás a dizer. Quando chegámos ao final do projeto, uma das coisas que me deixou de boca aberta, nós fizemos houve 2 realizadores albaneses que fizeram o vídeo documental dos 2 anos do projeto. Eu fiquei muito surpreendida no fim, porque faziam pequenos clipes de entrevista a cada um dos 5 parceiros, e uma pessoa do nosso líder, parceiro líder, a companhia sueca, ele perguntava o que é que aprendeste com este projeto, e ele dizia, aprendi muitas coisas, algumas surpreendentes, como eu não sabia que os portugueses eram tão organizados. O que exatamente, é uma coisa surpreendente. Era a última coisa que eu esperaria de um parceiro sueco dizer, é que os portugueses são muito organizados. E isso é muito interessante, não é? Às vezes até é uma maneira de destruir o próprio clichê que nós temos sobre nós próprios. Não conseguimos, estamos sempre a improvisar, somos muito caóticos, nós vamos falhar os orçamentos. Não, porquê? Não é? Não há razão para nos agarrarmos a essa ideia de que não vamos conseguir, e na verdade conseguimos, e pelos vistos até surpreendemos os outros. Eu acho que isto é uma das coisas mais ricas do projeto, e acaba por ter um impacto porque é um bocado estúpido dizer isto, de valida, não é? Nós não precisamos da validação lá Claro, de fora, mas não é? sabem Mas ouvir de e é repente importante. percebes as tuas próprias capacidades, também percebes muitas limitações, e isso aprende-se, isso depois fica para a prática nacional, para a nossa prática diária, não é só para estes projetos, depois aplicas isto nos teus projetos, não é? Os teus projetos correntes que vêm a seguir. Eu ia-te fazer outra pergunta, Sim, mas sim. agora vou pegar numa coisa que tu disseste que é fundamental.
De facto, os projetos europeus, pela sua, vamos dizer, complexidade ou, vamos chamar a palavra que eu não gosto, burocracia, também nos são muito disciplinadores. Claro, Isto é, obrigam-nos a olhar internamente para claro, práticas que nós às vezes não estamos habituados. E, portanto, exatamente. há um nível de aprendizagem que os projetos europeus nos trazem que eu acho que também é muito positivo. E a mesma parte que nós poderíamos chamar de a chatice é muito útil, É muito muito útil. útil. E depois de passar por ela, ganhamos uma resiliência, uma estaleca depois para fazer até outro tipo de projetos que surgem a seguir. Nós pensamos, isso comparado com, Claro. comparado com o que foi, sei lá, questões como as faturas, não é? Agora Sim, para ou ser completamente prática, avaliação, a é só definição uma de questão da organização, sim, a não avaliação, é a tão definição de complexo. resultados, tudo isso é Exatamente, muito, muito o sério. olharmos para nós e percebemos. E depois eu acho que é preciso uma grande, essa flexibilidade mental também, para não dramatizar demasiado o que são depois as lombas na estrada que vão aparecendo, não dramatizar de repente o parceiro não está a fazer aquilo que eu achava, porque eu fiz e era o que estava no projeto, mas ele está a fazer de uma forma diferente, e se calhar não era, eu acho que ele devia fazer como eu. Não dramatizar essas coisas, porque eu acho que estes projetos são de facto mini laboratórios para pensar numa questão muito mais ampla, que é o que é a Europa e como é que a Europa pode funcionar junta. E nós, artistas, temos a grande mais-valia de poder apresentar soluções completamente fora da caixa que nas outras áreas as pessoas não vão pensar. Nós temos, de facto, uma flexibilidade mental e temos uma capacidade criativa e dar a volta às coisas de uma maneira, e eu acho que isso é uma riqueza muito grande para a Europa, e mesmo quando falhamos, estamos a dar passos muito importantes para mostrar aos outros como é que é possível colaborar, que é uma coisa com contextos completamente diferentes. É. E nós tivemos essa prática. Depois há o impacto mais direto daquilo que foi a atividade do Visões Úteis, porque nós, se calhar isto também já é já me estou um bocadinho a precipitar para os conselhos finais, mas eu acho que uma das coisas mais importantes também nisto é as entidades ou os artistas não fazerem coisas que não fazem sentido para eles só para ir ao programa. Porque mesmo que a proposta, e mesmo que até sejam convidados por outras pessoas com outro tipo de propostas que nunca lhes passaria pela cabeça, eu acho que deve sempre, e se for preciso rejeitar, não é? Se vier uma proposta, nós já rejeitámos muitas, isto não faz sentido para nós, não somos o tipo de estrutura que faria isto. Às vezes pode haver um bocadinho a tentação do, não, vou tentar, porque não é? Vem de lá dinheiro, mas as coisas não são assim tão simples. E Elas vão sempre exigir um nível de esforço vão sempre significativo. exigir algum esforço, empenho, e depois pode-se tornar até desagradável estar 2 anos preso a um projeto se não nos disser nada. Se a estrutura ou o artista conseguir pegar numa ideia ou num tema que já tinha, que já gosta, e olhar para essa proposta que vem de fora e perceber como é que pode casar as duas coisas, ou como é que pode potenciar, isso pode ser muito bom. Nós fizemos um pouco isto aqui, porque acabámos de fazer o nosso evento na freguesia de Campanhã, no Porto, que é uma a zona mais oriental e com mais dificuldades económicas da cidade do Porto, bastante periférica, a mais periférica de todas, e era uma zona da cidade onde nós já tínhamos vários projetos, fomos tendo ao longo dos anos vários projetos, cada vez estávamos mais próximos daquelas comunidades, e portanto para nós fez todo o sentido, vamos fazer aqui. Acabámos por integrar o programa Cultura em Expansão da Câmara Municipal do Porto, que é mesmo um programa de levar a cultura às zonas mais periféricas da cidade, que foram coprodutores do projeto, que foi fundamental. Reforçámos os laços que tínhamos com as entidades e com as associações locais. Isso fez com que nós neste momento estamos em Campanhã, mudámos-nos para lá, sediámos-nos lá, e a Câmara Municipal do Porto no ano seguinte, penso que foi logo no ano seguinte ou 2 anos depois, convidou-nos para ser o parceiro do programa Cultura em Expansão para a programação naquela freguesia, e onde ainda estamos a fazer esse trabalho, e em princípio continuará pelo menos no próximo ano. Portanto, solidificou um caminho que nós já estávamos a percorrer. Porque nós conseguimos perceber, dentro daquilo que nos estava a ser proposto pelos outros, onde é que está a mais-valia para o Visões Úteis e para o projeto a longo prazo e de fundo do Visões. Também fomos buscar os nossos colaboradores, portanto, reforçando laços com colaboradores que já tinham trabalhado connosco, portanto, não entramos naquela questão do outsourcing para fazer esta atividade porque está no projeto europeu, não. Moldámos de forma a agarrar as pessoas que já nos estavam próximas. E tudo isto são coisas que, terminado o projeto europeu, ficam na estrutura, solidificam o que já estávamos a fazer.
e abrem portas. E mais uma vez essas portas que depois vão dar outras conversas para outros projetos, onde nós nos metemos logo a seguir, porque estamos sempre a ter ideias. Sim, eu já E vou a chegar fazer lá, coisas. que queria justamente a falar um bocadinho dessa parte, mas queria só fazer uma pergunta que na prática se calhar até já respondeste. Ahm, referindo a Câmara do Porto e outras entidades, Uhum. como é que resolveram a questão do cofinanciamento, que é sempre o que assusta as pessoas? Pois foi um bocadinho por aí, não é? Nós tínhamos, lá está, foi um risco, não é? Ao início, quando fizemos a candidatura, não tínhamos a certeza, não é? De poder garantir todo o financiamento que depois também é pedido, a parte de financiamento que é pedida à estrutura. Nós tínhamos alguma confiança, também pela história que já temos atrás, não é? Mas eu penso que isso também, mais uma vez, não deve demover quem for mais novo e estiver a começar, porque não, isso não é garante, não é? Confiança, antiguidade não é garante, não é? Acho que está tudo no projeto e na forma como se apresenta e como se seduz as pessoas. Nós tínhamos essa parte da estrutura já um pouco assegurada por este financiamento de fundo que temos do Ministério da Cultura, o que já nos dá alguma segurança, não é? E depois tínhamos esta noção de que, ao desenhar o projeto assim e pondo este foco nas comunidades periféricas da cidade do Porto, que seria uma coisa que iria interessar a Câmara. Uhum. O Cultura e Expansão já estava a decorrer, portanto, nós sabíamos que isso era um interesse da Câmara. Também por aí abraçámos o projeto com esta confiança de que certamente que se for aprovado, com este tipo de impacto e com a visibilidade que o projeto pode ter, com estes outros 4 parceiros internacionais, certamente que interessará também ao Ok. município entrar. Tivemos também o apoio da Junta de Freguesia de Campanhã e depois tivemos o apoio de algumas entidades locais que nos deram os espaços de apresentação e coisas assim. Nós estávamos bastante confiantes que, em conseguindo o financiamento europeu, depois conseguiríamos cativar estas entidades, não é? Mas já entramos na candidatura com essa perspectiva. E eu acho que Ok, isso também é importante. claro. Não entrar e depois, se formos aprovados, vamos bater às portas para perceber quem é que pode. Coproduzir isto connosco em Portugal, não é? Acho que já é bom ir com um plano na Sim, 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 manga de, claramente, ok, então se claramente. fizéssemos desta maneira em Portugal, a nossa parte, não é? Onde é que iríamos buscar esse cofinanciamento e começar já a preparar, mesmo antes de ter o sim, já começar a preparar como é que nós apresentamos isto ao nível nacional para ir ter estes apoios que depois faltam, não é? Para completar o bolo do financiamento. Total. Não, é mesmo isso. Tocaste aí, enfim, não vou repetir o que disseste, mas tocaste aí temas super importantes. A programação, a questão de pensar antecipadamente as parcerias e, sobretudo, a questão de não tentarmos fazer coisas ao lado, mas tentar fazer coisas que estão alinhadas com aquilo que é o nosso plano de trabalhos e, no fundo, conseguir depois sobrepor o programa europeu. É uma mensagem que eu acho que é fundamental. Olhando um bocadinho para o futuro, na vossa instituição, têm rotinas de trabalho para olhar para as oportunidades? Começam a ver os programas com alguma antecedência? Olham para o vosso plano? Como é que vocês se organizam neste contexto europeu? Ah, é um bocadinho. Temos algumas rotinas de projeto, de programas ou às vezes encontros, festivais, coisas assim que já conhecemos, não é? E portanto já sabemos que daqui a 2 anos vai haver outra edição, portanto começamos logo a ficar um bocadinho de olho nisso. Há outras oportunidades. Vamos seguindo também algumas contas, algumas entidades que estão continuamente a publicar essas oportunidades, não é? Até alguns sites muito bons, como o On The Move e outros do género, que reúnem todos os calls e todas as chamadas para participar em coisas desde as mais pequena residência num país muito específico até à grande conferência ou à grande apresentação ou bienal que vai acontecer. Isso também ajuda um bocadinho a orientar e, portanto, estamos bastante de olho. Nós somos uma entidade que faz coisas muito diferentes. Nós fazemos teatro, é o que está no cerne, é um bocadinho o centro da nossa atividade, mas depois fazemos projetos com comunidades, fazemos filmes, fazemos performances, fazemos formatos um pouco fora da caixa, a par do teatro, o que nos dá também essa abertura de repente temos projetos muito diversificados para ir a contextos muito diversificados. Também tentamos criar as próprias oportunidades, não é? De repente, que se conhecemos alguém e sabemos que aquele parceiro, que já foi parceiro há não sei quantos anos atrás num projeto, de repente lembramos-nos continuamente deles para. Agora temos este projeto a decorrer. Não era engraçado fazer uma adaptação e levar isto ao contexto daquele país? Pronto, tentamos estar, mais uma vez, essa flexibilidade, não é? De estar atento, ser organizado de forma a ir acompanhando as chamadas. Depois também é muito fácil
Entrar em mailing lists, por exemplo, de projetos, de programas, de festivais, de entidades desse género, e acabamos por receber na caixa do correio continuamente apelos e chamadas de nota de que está aqui uma oportunidade para vocês, não é? Às vezes é importante, às vezes é mais a questão de ter o tempo de abrir o mail e ler e ter essa capacidade de olhar para o conteúdo. Lá está, mais uma vez pode ser desmotivador. Uma pessoa olha e pensa, isto não é para mim, não é? Ou isto é só para, não, isto vai ser muito complicado, mas falta-nos aqui este elemento. E às vezes basta um telefonema ou um mail a dizer, eu tenho um projeto que é assim, assim, assado. Isto caberia? E muitas vezes do outro lado há abertura. Nós fomos agora à Islândia, aqui há 2 meses, fazer uma apresentação numa conferência académica. E a nossa apresentação era uma performance, na verdade, de um projeto que fizemos o ano passado, que foi transformado numa aula performance. Na verdade, era uma performance. E aquilo era para papers, para pessoas, para investigadores e académicos irem apresentar papers. Mas havia ali um espacinho, apresentações um bocadinho diferentes do habitual, não é? E nós escrevemos sempre, nós temos é uma performance, mas na verdade é uma performance que é uma aula. Isso caberia, eles ficaram maravilhados e escolheram logo a nossa apresentação porque nós estamos à procura desse tipo de formato, porque rompe um bocado com, entre aspas, a seca, que é Sim. toda a gente apresentar as coisas da mesma maneira, não é? E pronto, e de repente vamos à Islândia, estamos lá uma semana e fazemos uma apresentação num sítio onde não é fácil ir, claro, que é um bocadinho fora de mão, dentro da Europa. E portanto também eu acho que também é preciso... Há uma proatividade da vossa parte, é não é? isso, e pôr um bocadinho o pé na porta e pensar, e se nós virássemos aqui isto um bocadinho ao contrário, ou dessemos outro tipo de característica, e se fôssemos nós também a propor fazer isto desta maneira. E do outro lado, às vezes, apanha-se surpresas com o interesse que há em receber propostas também, um bocadinho fora da E caixa. sentes que o facto de terem participado já em vários consórcios, uns que ganharam, outros que perderam, outros também tem sido o passaporte para novas aventuras? Com certeza, porque não só porque se vai conhecendo pessoas, porque as pessoas conhecem pessoas, às vezes até se torna um bocadinho, agora para usar a palavra inglesa, overwhelming, porque cada porta que nós abrimos abre mais 10. E depois a seguir vêm todas aquelas pessoas que ouviram falar de nós porque já trabalhámos com aquelas outras pessoas com quem eles já trabalharam. E nós já, pronto, na sequência do Reclaim the Future, não só entre os 5 parceiros e outros artistas, porque depois isto não move só os 5 parceiros, não é? Cada parceiro depois convida um conjunto de artistas, colaboradores do projeto. E de repente temos pessoas de toda a Europa a contactarem-nos e nós estamos sempre atentos. Depois a questão eu acho que é saber manter o pé, não é? Também não nos deslumbrarmos muito e não nos atirarmos para as coisas. Lá está, tem que fazer sentido, não é? E tudo dá trabalho. Claro. Não vale a pena pensar que agora tenho aqui uma pessoa para dizer-me para ir à Alemanha fazer isto, vamos agarrar todas as oportunidades. Não é possível ir a todas, não é? Mas é muito bom quando as oportunidades já são mais do que eram. E nós já temos que começar a fazer uma certa seleção. Exatamente. Nós, depois do Reclaim the Future, planeámos um projeto. Aliás, quando eu estive no Porto a participar no Make the Most, no encontro da GDA, a falar, estávamos mesmo nessa fase. Íamos avançar com um projeto que nós seríamos líderes e estávamos a escolher parceiros. E o projeto avançou bastante e chegámos ao fim e sentimos... foi um bocado dramático, entretanto meteu-se o Covid, portanto se soubéssemos o que sabemos hoje até foi bom. Desistimos de avançar com essa candidatura e custou-nos um bocadinho na altura porque sentimos uma fraqueza na parceria. E pronto, e custou-nos, e às vezes é fácil pensar, nós somos sólidos, o nosso parceiro principal é sólido, os outros dois são um bocadinho mais fracos, mas nós fazemos isto na mesma. E o que é que nós aprendemos também com este projeto, com o Reclaim the Future? Não. É preciso sentir também uma certa solidez, uma certa segurança e poderia correr mal e ia-nos cair em cima de nós que seríamos os líderes. E então pensámos, vamos dar mais um ano, vamos esperar, vamos dar mais um ano, vamos conhecer melhor estas pessoas e vamos deixar assentar um bocadinho. Pronto, depois veio a pandemia e estragou-nos um bocadinho os planos, mas está em aberto para Sim, avançar mas vem mais agora à já frente. e outro concurso em outubro. Exatamente, e portanto deixar pousar também não é mau. É mais vale deixar pousar e avançar um ano depois ou 2 anos depois com uma coisa que de facto é sólida e que não nos vai dar, pronto, não vai ser uma dor de cabeça e não vai ser desagradável e vai ser bom para a estrutura.
do que querer agarrar agora já a corrida. Pronto, está tudo assim colado a cuspo, não nos conhecemos muito bem, mas está bonito, vai. Também é preciso ter esse, não é? Essa ponderação. É esse equilíbrio, não é? Ser proativo, não termos medo para nos atirarmos às coisas, mas também ter isto também se ganha fazendo, claramente, Exato, não é? exato. Saber abrir mão também é uma coisa que vem da maturidade e sem drama, não é? Para o ano a mais, ou daqui a 2 anos. Sim, há sempre. Sim, exatamente. Vou aproveitar a tua experiência e a vossa experiência na Visões Úteis para falar aqui de um tema novo, não é? Que vai marcar ou está a marcar os novos programas e os novos projetos. São os chamados temas transversais. Estou a falar de ambiente, sustentabilidade, igualdade de oportunidades, inclusão. Já foram confrontados com esta nova realidade nas vossas propostas que estão a fazer? Propostas em geral ou propostas? Na verdade, não são só europeias, não é? O que Pois, acontece é que a própria DG Artes já lançou alguns concursos exatamente. com este pendor, Exatamente. mas agora todos os programas europeus vêm como bónus, não é? Têm Exatamente. como bónus esta questão destes temas transversais. Olha, para nós não é muito novo, na verdade. Não é assim uma coisa de agora pedem, temos que começar a fazer. Isto já são preocupações que já vêm de trás. A questão é que agora, na verdade, até sentimos mais reforçadas algumas práticas que já tínhamos. Por exemplo, a questão da sustentabilidade é uma questão que já nos preocupa há muito, muito tempo e já tínhamos várias práticas associadas a isso e sobretudo, a preocupação com o tema, e temos estado cada vez mais envolvidos até na própria discussão, não só a nível até das entidades da cultura em Portugal, mas também a nível europeu, lá está, mais uma vez com o IETM. Tem-se cada vez falado mais destas questões. Só para pegarem 2 exemplos, a inclusão e a sustentabilidade, não é? São coisas que nós fomos fazendo à nossa medida. Só para dar um exemplo, nós o ano passado, uma das nossas novas criações, tentámos que fosse pegada a carbono zero. Foi um desafio. Como fazer tudo com a cenografia reaproveitável, como fazer tudo usando o mínimo de materiais novos, como fazer toda a digressão sendo o mais elétrico possível. Isso foi um desafio que lançámos a nós próprios. Nós mudámos toda a eletricidade, por exemplo, do nosso espaço de funcionamento para só consumir energia verde. E temos uma série de. São pequenas práticas que agora fomos. Isto veio-nos ajudar a sistematizar um bocadinho mais as coisas, mas na verdade já eram coisas que já vinham de trás. E eu penso que, mais uma vez, voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer antes, eu acho que nós, enquanto artistas, temos a capacidade de pôr na mesa soluções e maneiras de agir muito mais fora da caixa e muito mais interessantes e criativas do que se calhar os outros. Do que pessoas que estão noutras áreas um bocadinho mais rígidas, não é? E acho que a nossa prática de facto pode ser um bocadinho. Pode-se afastar um pouco destas questões, não é? Mais uma vez, há aqui um equilíbrio entre a criação e essas preocupações, não é? Que é sempre um bocadinho, então, mas como é que eu posso criar à vontade se tiver que, agora tenho que, não é? Tenho que incluir todos estes assuntos, é um peso, não é? Vai-me limitar enquanto artista. Eu acho que não, eu acho que faz parte, eu acho que ser artista é ser cidadão e vice-versa, não é? A prática não pode estar descasada da mensagem que depois a arte passa. Mas isso é a nossa maneira, se calhar nem todos funcionam assim, não sei, mas nós somos um coletivo. Isso também quer dizer qualquer coisa. O Visões junta-se com uma ideia de como é que nós podemos criar juntos, literalmente, e na prática, sem chefes, sem hierarquias rígidas, e com todos os grandes desafios que isso levanta. E portanto somos pessoas que nos dedicamos essencialmente a questões comunitárias, comunitárias de comunidade, não é? Da polis, digamos. E portanto temos essas reflexões constantemente. Não faz sentido para nós de repente excluir cidadãos ou fazer uma prática completamente, por exemplo, ambientalmente quase, não é, de desperdício ou de insustentabilidade, e depois de defender certas coisas para palco. Para nós as duas coisas estão ligadas, há uma ética sempre ligada à estética, e isso já vem do início do projeto. Portanto, temos também ajudado algumas entidades, algumas instituições a pensar o que é que esses temas significam na área das artes performativas. Não há soluções fáceis, claro, não é? Mas isto eu acho que são os primeiros passos para uma mudança que se quer que seja de toda a gente, não é? E acho que nós temos de dar o exemplo porque temos essa capacidade. Eu, na minha modesta opinião,
Acho que o que acabaste de dizer é um ótimo começo para um novo projeto Europa Criativa. Ora, por que não? Por que não? Hum, a vossa realidade de visões úteis é um bocadinho diferente daquilo que é o panorama nacional. Isto é, eu sinto que há uma experiência forte e, Uhum. aliás, faço o gosto em ter-vos cá porque vocês para nós são os nossos campeões, não é? Oh, Ou seja, são aqueles que longe já... disso. Não, são aqueles que já de alguma maneira atingiram um patamar de Uhum. conhecimento que eu acho que vale a pena explorar. Tendo dito isto, o que é que achas que faz falta para que mais instituições possam absorver este conhecimento? Há muitos problemas, há informação, há a organização interna, há a capacidade de pensar antecipadamente. Hum, Na tua opinião, o que é que achas que faz falta às instituições para entrarem neste caminho? Já falámos Uhum. alguns temas importantes, não é? Sim, O facto de não ir a todas, o facto de selecionar, olhar para o nosso core business e atuar em conformidade. Já falámos de algumas sim, sim. coisas, mas ainda na tua opinião, o que é que achas que faz falta às instituições para que possam trilhar este caminho? Eu acho que uma coisa. E o que nós podemos fazer? Sim, sim. Eu acho que uma coisa que fazia muita falta era precisamente este tipo de de iniciativa, não é? Seja os encontros que têm acontecido do Make the Most, como agora este podcast, acho que é absolutamente essencial, porque traz uma proximidade às coisas que eu acho que falta muito. Não é só a informação por si, não é? Pô-la só disponível, enviar um mail com está aqui o regulamento para entrar. Eu acho que é insuficiente, não é? Há uma coisa que está, se calhar, na base disto tudo e atrás disto tudo, que é o apoio à mobilidade. Já há mais, obviamente. Já viemos de tempos em que nós estávamos aqui no cantinho, não é? E víamos, e quando acontecia irmos mais ao centro da Europa colaborar em algum tipo de projeto, nós víamos a maneira como os nossos parceiros de outros países estavam completamente em contacto uns com os outros, permanente, para eles era simples. Claro que há a questão geográfica, mas não é só isso, não é? Nós em 2 horas e meia estamos em Paris e em pouco mais do que isso estamos em Berlim, portanto não estamos aqui num território imenso, as coisas não são assim tão caras, mas de repente para uma estrutura ter um apoio para ir fazer um espetáculo fora, ter um apoio para ir participar num festival, numa conferência, às vezes estamos a falar de pouco dinheiro, pode mudar completamente o rumo da pessoa se sentir mais próxima do resto da Europa, e de fazer esses primeiros passos para futuras parcerias. Portanto, às vezes eu acho que há um investimento na mobilidade, que já começa a haver muito mais programas, seja municipais, seja nacionais. Acho que é um investimento seguro, acho que é um bom investimento. Um, Interpreta as tuas palavras quase como um caminho, não é? sim, 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 são os sementes do que vem a seguir, não é? De repente pensa-se, agora vou dar aqui 2.000 ou 3.000 euros a estes indivíduos para irem fazer um espetáculo. Pronto, não dá, só temos aqui, só vão estes dois, pronto. E de repente isso é abrir um leque de projeção internacional e de parcerias internacionais. Nós não fazemos ideia do que é que vai crescer dali, não é? Esta é uma ida a um sítio. Eu participei no Festival de Avignon quando tinha 17 anos, por causa de uma iniciativa do IPJ, isso mudou a minha vida, não é? Neste momento estou há 30 anos quase num coletivo artístico e já fiz quase 50 produções e é a minha vida, não é? Isso mudou tudo, não é? Eu era jovem e aquela experiência abriu-me um mundo e abriu-me um mundo literalmente, não é? E vi arte e vi como se fazia nos outros países e isso, pronto, percebi que era por ali, era isso que eu queria fazer da minha vida. Portanto, às vezes se calhar é só um espetáculo, é só uma apresentação, é só uma conferência. Isso pode mudar o rumo total de um artista ou de uma estrutura, e depois os outros ao lado vão ver e vão também seguir nessas passadas. Portanto, eu acho que esse apoio inicial a sairmos é muito importante. E depois a ponte entre a informação e o apoio depois ao trabalho concreto, ao trabalho prático. Eu sei que o ponto de contacto está sempre bastante disponível para fazer esse trabalho. Não sei se terão os recursos suficientes para se toda a gente começasse a ir aos programas europeus com mais regularidade, se teriam recursos até humanos suficientes para dar esse apoio todo Uhum. às pessoas, mas eu penso que sim, depois na altura da instrução torna-se um bocadinho inglório estar a falar com Bruxelas, não é? Estar a falar com o técnico da União Europeia, geralmente até o parceiro líder que faz isso, e às vezes temos aqui
dificuldades muito básicas, mas como é que eu, com esta estrutura, com este dinheiro que eu tenho, como é que eu agora adapto aqui e fazer essa ligação, eu acho que é importante. Por exemplo, uma das coisas que eu pessoalmente descobri durante o Reclaim the Future foi, penso que não descobri, mas que se tornou claro, foi que o técnico que acompanha o projeto na União Europeia é um amigo, é uma ajuda, não é? Não é só aquele, às vezes as pessoas têm medo disto também, não é só aquele indivíduo que diz não, vocês têm que fazer, ou que está sempre a pedir as faturas, não é? Ou não podem passar deste prazo. Não, é de facto uma pessoa que está lá para fazer com que o projeto aconteça da melhor maneira possível. Portanto, dá os alertas, não é? Chama a atenção, põe-nos no caminho certo. Mas é de facto uma ajuda completamente preciosa. Eu conheci a pessoa, ainda por cima era espetacular, descomplicada e às vezes há um bocadinho também esta barreira com as instituições. Eles, não é? Os que estão do outro lado, nós temos esta conversa também a propósito da DG Arts. Os técnicos estão ali para nos ajudar. Os técnicos estão ali para nós conseguirmos fazer as coisas que queremos fazer, não é? Isso é uma ponte muito preciosa. Eu acho que se calhar essa ligação, ok, temos a informação escrita, temos aqui o projeto, pronto, agora vão e falta aí essa ponte, se calhar podia ser mais sólida, sim, penso que talvez seja a grande dificuldade das pessoas, a passagem à prática depois A parte prática, à não é? parte prática das instruções. Nós vemos até as candidaturas aos apoios nacionais, não é? Nós temos um programa de artistas associados, 2 em 2 anos, associamos estruturas mais frágeis, que se querem autoproduzir e que às vezes até se querem formalizar, ainda nem sequer são estruturas formais, e durante 2 anos ajudamos naquilo que podemos. E a grande dificuldade das pessoas é de repente como fazer um orçamento, como estruturar um dossiê da apresentação de um projeto, não é? Como escrever aquilo que eu quero fazer, como calendarizar. Então, se eu quero apresentar em novembro de 2021, quando é que eu vou para a procura de coprodutores, não é? E nós, com o know-how que já temos, alertamos, às vezes até somos um bocadinho chatos, e atenção, pessoal, vocês querem fazer isto para o ano? Então ainda não se mexeram, porque o tempo que demora os decisores, não é? Portanto, esse papel que nós fazemos de uma forma, pronto, um bocadinho informal, e com algumas estruturas de 2 em 2 anos, é um papel, eu acho que é fundamental. Houve pessoas que fizeram connosco de uma forma, porque sim, porque eram pessoas boas que simpatizaram connosco, e nós tentámos formalizar um pouco mais e fazer aos próximos, aos que vêm a seguir a nós. E às vezes eu acho que essa ponte é muito importante. E depois este tipo de promoção, que não é só a promoção da informação, mas está aqui um exemplo, não é? Sim. O que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que. Essa ideia do acho que isso mentoring é é muito fundamental. boa. Essa ideia do mentoring eu acho que é muito boa. Tinha aí pano para mangas também. Pois tinha. No fundo é pegar uma instituição como a vossa, que já, enfim, que já está habituada a fazer, terá certamente as suas dificuldades, porque é sempre um admirável mundo novo, Claro. mas Poder que partilhar, tem a capacidade de partilhar experiências e de sim, fazer e sim. ajudar. Acho que essa Poder acompanhar a ideia é boa. o caminho de outros, e ir chamando a atenção para algumas coisas, sim. Já falámos em muitos conselhos, já falámos em muitas coisas, mas eu vou ainda reforçar a pergunta. O que é que dirias a uma instituição que está mesmo a começar e que não sabe bem qual é o caminho ou qual é o primeiro passo que tem que dar? Bom, Ou passos, se calhar são mais do que um. pronto, é um bocadinho a síntese do que eu já tinha dito antes. Tentar conhecer as pessoas. E aqui, se calhar alertava para. Eu acho. Ok, se calhar vou sentar-me naquilo que eu acho que é uma das questões mais importantes, que é a comunicação. A comunicação portanto, entre parceiros, comunicação dentro da própria equipa, para perceber se toda a gente está a bordo com as ideias, mas comunicação entre os parceiros desde o início, ser muito claro, não tentar também manipular os outros ou a ideia ou o próprio programa. Acho que isso pode sempre correr mal. Eu acho que pôr as cartas na mesa e ser franco é essencial para não se gerarem os tais mal-entendidos ou expectativas que depois não se vão cumprir. Não desencorajar com a linguagem. É uma linguagem, na verdade, e nós dominamos-la. É uma questão de prática e ir e falhar. Quanto mais contacto se tiver, seja com potenciais parceiros, seja com essa linguagem, mais se desdramatiza e mais se percebe. Nós conseguimos fazer isto, nós conseguimos dar a volta a isto.
apoiar-nos naqueles que sabem mais, obviamente, que se tiveram mais experiência, tentar beber o máximo das primeiras experiências que se tiver de quem já lá está há mais tempo e já fez outros projetos. Nós aprendemos muito com essas pessoas também. É isso, e depois ter essa ser aguerrido ao que é a nossa identidade, mas ter abertura e flexibilidade para nos adaptarmos. É um projeto de constante adaptação aos outros, ao contexto dos outros, não é? aos altos e baixos dos financiamentos, dos contextos, e ter essa abertura para perceber que somos todos diferentes, às vezes as palavras significam coisas diferentes, isso não é dramático. Nós vamos arranjar uma maneira de como é que vamos fazer isto juntos, apesar de tudo o que nos divide. E isso é que eu acho que é o projeto europeu, e é por isso que eu acho que a Europa tem este tipo de programas. Não achas que às vezes há uma espécie de uma reserva? Ou seja, eu às vezes encontro entidades que têm mesmo um bloqueio, uma reserva a fazer, quase que se perguntam elas próprias, porquê é que eu tenho que fazer? Sabes aquele sentimento que eu estou a dizer? Porquê é que eu, entidade cultural, tenho que fazer isto? Tenho que concorrer a isso? E às vezes é tão difícil desbloquear esta parte, e só desbloqueando esta parte é que podemos entrar nessa que estás a dizer, não é? Às vezes sinto isso, não sentes isto, esta reserva de princípio, quase. Eu acho que vem do medo. Ou do medo, se calhar vem do medo. Eu acho sempre quando as atitudes são muito rígidas, acho que geralmente vêm mais de medo do que de crença. E eu percebo, não é? Nós, pronto, temos assim um bocadinho a tendência para nos proteger, porque também temos que compreender isto. O setor é frágil, não é? E é eminentemente frágil e passou por muitas décadas de fragilidade, continua a ser frágil, na verdade. E a pessoa quando consegue algum nível de organização, já consigo, já tenho estas condições, já tenho estes parceiros, já faço isto neste nível. Agora pôr o pé fora do ramo, isto vou cair por aí abaixo, não é? Então às vezes se calhar essa recusa, não digo para toda a gente, há pessoas para quem isto pode não fazer sentido. Claro. Tudo bem, eu acho que está a abertura para todo o tipo de identidades artísticas e para todo o tipo de projeto artístico, não é? Pronto, e tem todo o direito. É um projeto artístico que não se coaduna com agora estar a fazer parcerias com 3 e 5 parceiros internacionais. Pronto, pode surgir um dia mais tarde, não é? Mas isso, acho que temos que respeitar isso. Depois há outras pessoas que eu acho que se calhar até seria bom, até fariam bem, até gostariam e até aprenderiam, mas compreendo que tenham essa reserva, porque é de facto tudo frágil, não é? Nós já vimos exemplos de outros, agora não é para assustar as pessoas, porque eu acho que é possível fazer de outra maneira e nós somos exemplo disso. Mas vimos pessoas de outros países mais frágeis que se agarraram aqui um bocado ao barco de um projeto europeu porque se calhar vai-me dar não sei o quê, não é? Com essa perspectiva. E de repente terem experiências que foram más, que ficaram com problemas financeiros, com problemas locais, com as entidades às quais pediram apoio, porque não estavam preparados, não tinham não é? Não tinham esse know-how também e atiraram-se um bocadinho sem apoio, sem a tal ponte, sem as tais entidades para ajudar, e acabou por correr mal. Mas eu acho que são exemplos mínimos, minoritários no grande esquema das coisas. Uma outra pessoa que se calhar perdeu um bocadinho a noção também da sua própria fragilidade. Eu acho que em geral não há que ter esse medo, mas compreendo que a pessoa olha para a dimensão, eu mal consigo fazer isto em Portugal e agora vou-me pôr a fazer uma coisa em 5 países, não é? Se calhar vai-me... Eu digo sempre que é pode importante. até reagir com uma certa recusa, mas até pode vir desse medo de eu se calhar não vou conseguir fazer isto, não é? Ou a tal questão, isto vai pôr a minha identidade em causa. Eu quero fazer o meu projeto, não é? E agora tenho que estar aqui a colaborar e a abrir práticas artísticas com outras pessoas, não é? Isso pode, de repente, nós achamos isso uma mais-valia. Claro. Nós achamos isso um grande benefício. Começar pequenino, não é? Começar Sim, pequenino, passo a passo, ao nível das nossas possibilidades e ao nível da nossa ambição. Uma primeira experiência de participar, se calhar, num projeto mais pequeno, enquanto um parceiro, ou até como um colaborador artístico. Nós também já o fizemos, já fomos convidados para sermos colaboradores artísticos de projetos europeus dos quais não éramos parceiros. É uma posição mais confortável, claro. Pagam-nos para ir fazer qualquer coisa, mas estamos a observar, não é? Como é que o projeto está a decorrer. Sim, essa é outra boa maneira de começar. Outra boa maneira de começar, exatamente. Olha, deste-nos informações super importantes. Ficávamos aqui outra hora, não é? Ficávamos aqui outra hora.
Muito obrigado por teres Nada. participado. Acho que podem ser altamente inspiradores para quem está a começar. Espero E acho que as informações que nos deste foram super importantes. Obrigado mais uma vez. Obrigada a nós. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos, no mesmo palco.